Sejam bem-vindos ao Hora H, o primeiro podcast sobre humanismo secular em português. Sou Jonas Mineiro, residente de Belo Horizonte. Sou parte do Humanistas Brasil, um grupo que se reuniu com o objetivo de fundar uma associação humanista em nosso país. Criamos este podcast com o intuito de partilhar com os nossos ouvintes nosso conhecimento sobre o humanismo secular, este movimento global que propõe valores como empatia, razão, secularismo e democracia. Neste episódio, iremos prosseguir com nossa série onde debateremos o sexto fundamento da Declaração Humanista de Amsterdã de 2002, o documento norteador dos humanistas ao redor do globo. No sexto e penúltimo episódio dessa temporada, conversamos sobre o poder criativo humano, a importância das artes para a humanidade e para os humanistas, e também tocamos no assunto sobre onde os humanistas se posicionam no embate entre religião e liberdade de expressão. Alguns recados antes de iniciarmos. Para ter acesso à Declaração Humanista de Amsterdã em português e acompanhar sobre o que estamos conversando, acesse o site humanists.international ou nossa página facebook.com/humanistasbr. Para maiores dúvidas ou sugestões, temos nosso e-mail humanistas.org@gmail.com. Se está ouvindo o Hora H pelo YouTube, deixe seu like e se inscreva. Nos siga no Spotify ou nas demais plataformas de podcast para ficar sempre atualizado com o Hora H. Sem delongas, vamos para as apresentações e em seguida eu leio o sexto fundamento para entrarmos no debate. Ok, eu sou Ariel, para quem já ouviu o podcast, eu sou do Rio, mas moro aqui em Bucareste, na Romênia. Eu sou a Patrícia. Bom, eu sou de Brasília e continuo em Brasília. Eu sou o Endre, natural de João Pessoa e também atualmente residindo em João Pessoa. O humanismo valoriza a criatividade artística e imaginação e reconhece o poder transformador da arte. O humanismo afirma a importância da literatura, da música e das artes visuais e performáticas para o desenvolvimento e plenitude pessoais. Esse é um daqueles itens que eu acho um pouquinho menos óbvios, né? A gente pensa pelo menos entre os ateus no Brasil, o pessoal que é novo no humanismo, eu pelo menos no começo eu era muito ligado a essa questão de só ciência e ateísmo, eu não entendia direito o que tem a ver a arte com o humanismo. Mas eu interpreto assim, eu acho que tem duas questões importantes que esse fundamento tenta representar. Eu acho que um deles é a questão da arte, como eles falam, como ferramenta, né, como instrumento social. Eu acho que entra numa questão que a gente vai falar mais tarde, do conflito que existiu, pelo menos na história da Europa, principalmente entre a religião, que tenta reprimir meio que certas expressões artísticas, e os artistas que são mais liberais, que querem fazer uma arte que às vezes pode ter blasfêmia, etc. Esse conflito que existe até hoje, principalmente na Europa, no contexto dos imigrantes islâmicos, né? Existem muitos tipos de conflito. E o outro sentido é um sentido mais abstrato e mais complicado, talvez até um pouco mais polêmico em alguns círculos, a ideia de que o humanismo veio tentar substituir não só a religião não só como uma fonte de moralidade ou uma fonte de conhecimento metafísico sobre o mundo, não veio substituir só com a ciência e com a moralidade secular, veio substituir também com formas de experiências que são muito gratificantes, porque muitas pessoas, né, ao longo da história, e muitas pessoas hoje em dia, inclusive, justificam as práticas religiosas delas, dizendo que eu não poderia viver sem a religião, sem a beleza da religião, sem a beleza dos textos sagrados, sem os rituais. E o humanismo veio com essa tentativa de substituir essas coisas com a arte e várias outras práticas hoje em dia, como a meditação, vem sendo também usada com esse tipo de intuito. Então, acho que a arte também entra nesse aspecto, uma questão de apreciação estética, de ter experiências profundas apreciando a arte e de ter essas experiências de deslumbramento, experiências transcendentais, etc. Eu acho que a arte é uma forma da gente reconhecer a grandiosidade do ser humano, né? Eu sou
eu sou muito ligado à arquitetura. Eu tenho um gosto muito peculiar para o lado da arquitetura. E ver o que os antigos conseguiram fazer com a tecnologia limitada que eles tinham, isso me deixa muito feliz, me deixa orgulhoso de ser um Homo sapiens, né, como espécie. E eu acho que a arte serve para isso também, né? Para a gente se qualificar e se vislumbrar como seres capazes de fazer coisas que nem sempre estariam ao nosso alcance, né? A gente vai para a arquitetura, sei lá, a arquitetura da antiguidade, né? Você vai para o Egito, você vê aquelas pirâmides feitas há 4.000 anos, 5.000 anos, né? Você vai para templos, você vai para a Europa medieval com aquelas igrejas góticas gigantescas, meio que indo de encontro a tudo que o ser humano tinha de conhecimento até então e tentando ultrapassar esse limite, né? Então eu acho que a arte ela é muito importante para isso, para a gente enxergar como o ser humano ele consegue transformar as coisas ao seu redor e de maneira positiva, né? Eu acho que eu interpreto muito parecido como o Ariel e o Andrew falaram. Eu penso no humanismo muito com foco no ser humano mesmo, né? Então, assim, como a gente não tem essa relação com o divino, essa coisa, a cultura e a arte é uma forma que a gente se conecta com a gente, né? Uma forma que a gente busca melhorar os nossos relacionamentos, a gente busca se entender. Então, eu acho que como a gente não acredita que tem uma outra vida depois daqui, a gente tem que melhorar a que a gente tem aqui, né? E eu acho que a cultura e a arte é uma ferramenta para isso, é uma ferramenta de autoconhecimento e justamente de uma forma de melhorar o que a gente tem, né? De melhorar a nossa vida, entender mais a nossa vida e se conectar entre a gente, né? De ser humano a ser humano. Então, eu acho que é bem importante nesse sentido. Eu gosto muito desse fundamento, porque eu escrevo, né, eu leio e tal, e eu acho muito importante a questão da arte, porque eu entendo a arte como ela com duas funções, ela de aumentar o nosso círculo de empatia, né, nós compartilhamos do sentimento dos outros, das visões de mundo dos outros por meio da arte, e eu acho que ela tem um papel também de, não sei se essa palavra seria a palavra correta, mas um papel de civilizatório, né? Da gente poder viver em sociedade e entender o outro. E eu acho que a arte pode fazer tem esse papel de fazer esse intermédio. Eu gosto muito como os humanistas ingleses, tudo que eu leio deles, eles sempre defendem a literatura, e ressaltam esse papel, desses papéis que eu falei, e eu acho isso muito bacana, assim. Eu gosto muito desse fundamento por causa disso. Concordo. Tá. Eu queria também, o que você estava falando, eu quase falei a mesma coisa, eu estava planejando falar depois, que justamente essa questão de aumentar a empatia, né? Eu li naquele livro, aquele livro do Steven Pinker, acho que em português, Os Bons Anjos da Nossa Natureza, né? The Better Angels of Our Nature, e ele fala sobre por que a violência diminuiu. Esse é o assunto do livro, e uma das coisas que ele cita é essa questão da arte e de como o fato das pessoas terem se alfabetizado, né? Porque antigamente quase todo mundo era analfabeto, mas hoje em dia é o contrário, quase todo mundo sabe ler. E ele falou que isso teve uma certa revolução que pode ser correlacionada com vários desses, com o declínio da violência também, e com o fato das pessoas terem, pela primeira vez, terem sido expostas a como é a vida, por exemplo, de um escravo, embora ela fosse uma pessoa branca que não tinha nada a ver com isso, e outras experiências de pessoas que vivem em outras comunidades completamente diferentes e que davam como se fosse uma janela na vida de outra pessoa e que torna as pessoas mais empáticas. Eu interpreto também esse fundamento como o que fala da nossa capacidade de dar sentido à nossa vida e criar nossos próprios valores e nossos próprios conceitos de vida, de felicidade e de como lidar com a realidade, né? Ele é muito focado na arte,
mas ele também eu acho que ele também toca nessa parte da criatividade humana e da imaginação, né, que a gente precisa, né, para estar aqui nesse mundo e viver a realidade. Uhum. Só lembrando uma coisa, eu não sei se vocês chegaram a escutar, mas o pessoal da Humanist UK, eles têm um podcast novo também agora, What I Believe, se eu não me engano, e eu escutei os 3 primeiros episódios e foram sempre assim, os 3 são, pelo menos no começo, eu não sei se vai continuar nessa área, mas os 3 primeiros foram artistas, né? Eu acho que o primeiro foi um comediante, a segunda uma escritora de ficção, e que todos se identificam como humanistas, e o terceiro é o Tim Minchin, que também é comediante, faz outras coisas. Eu acho bem interessante essa foco, como você falou, que os humanistas britânicos têm essa questão de valorizar bastante a arte. E tem muito artista lá, né? Eu fico impressionado. Aquele Stephen Fry, ele é comediante, ele é escritor e ele é humanista, né? Ele tá sempre nos eventos. Tem aquele ator lá que assumiu como patrono, o ator do Game of Thrones, que assumiu como patrono lá na Escócia, não lembro. Oh, meu Deus. Oi? Eles estão em outro nível, queremos chegar lá. Eu acho que tem muito a ver com o que eu falei também da interpretação, né? É isso, porque acho que a gente escuta muito, né? Você não acredita em Deus, mas então qual é o sentido da vida? Se você acha que não tem nada depois, né? Para que viver? E eu acho que, assim, acho que a vida, inclusive, ela fica mais significativa quando a gente acha que é o que a gente tem, né? A gente tem o aqui e agora, a gente não tem o depois, ou pelo menos a gente não sabe, né? A gente não pode dizer que sabe que tem qualquer coisa depois daqui. E eu acho que, pelo menos para mim, eu valorizo mais. Porque tudo que eu sei é essa vida que eu tenho aqui agora. Então, eu tento ao máximo melhorar ela, não só para mim, como para todo mundo à minha volta, né? Melhorar esse mundo, porque é o que a gente sabe que a gente tem, né? A gente não sabe o que tem depois, se tem algo depois. E aí a arte e a cultura, elas têm um papel nisso, né? Eu acho que elas têm um papel social, acho que como o Ariel falou, né? Elas têm esse papel de conhecimento, de gerar conhecimento, de entretenimento, de dar prazer para a gente nessa vida. Então, eu acho que é muito legal. É uma forma da gente criar essa conexão entre a gente, entre os seres humanos, porque é o que a gente tem, né? É o aqui e agora, e aí eu tento aproveitar isso ao máximo. Então, eu tento fazer dessa vida a mais prazerosa possível e a mais produtiva possível, né? Uhum. Eu tinha até falado anteriormente, tinha citado uma frase que teoricamente Nietzsche falou, que a arte deixa a vida um pouco mais suportável, né? Que a gente já vive tanta ainda mais hoje em dia, né, na era da informação, que a gente é bombardeado de informações por todos os lados, e geralmente o que dá audiência, infelizmente, é informação ruim, né, notícias ruins, e a gente é tão bombardeado o tempo todo que a expressão artística, tanto em fazer quanto em ver, em assistir, é uma forma de você dar uma pisada no freio, né? Não, peraí, deixa eu contemplar um negócio aqui que é um prazeroso, para ver se eu consigo seguir adiante sem estar me angustiando a cada 5 minutos quando uma notícia no Facebook e no Instagram ruim pipocam na cara da gente, né? Eu acho que o que mais na verdade, o que mais me encanta no humanismo, entre várias coisas, mas é essa possibilidade da gente, como o Ariel falou em algum dos episódios passados, o humanismo ele tira a autoridade moral das divindades e dão para a gente, né? Dá para os humanos. E então cabe a gente, com o nosso poder criativo, nosso poder de imaginação, criar um sentido de vida, um sentido de felicidade. Então cada indivíduo vai ter aquilo pelo que lutar, pelo que viver. E eu acho isso fantástico, assim, sabe? A pessoa pode falar, não, a minha vida, o sentido da minha vida é cuidar dos meus filhos, cuidar dos meus gatos, o sentido da minha vida é trabalhar. E eu acho isso fantástico, assim, sabe? Não coloca um sentido único e cada um vai criar o seu próprio sentido e assumir responsabilidade pelos próprios
pelos próprios atos, pelo que cria. Eu acho esse assim, uma como fala, dos pontos altos do humanismo e dessa interpretação que eu tenho desse fundamento. Uma coisa que eu interpreto também, quer dizer, não necessariamente tão ligado à questão da arte, mas no sentido mais geral, a questão do sentido da vida, tem uma citação do Daniel Dennett que eu gosto muito, que é o segredo para a felicidade é encontrar algo mais importante do que você e dedicar sua vida a isso. Então tem essa coisa de encontrar uma causa maior ou qualquer uma atividade ou uma causa ou uma comunidade maior e dedicar sua vida a ela, né? Tem pessoas que encontram isso na religião, tem essa minha igreja que vai sobreviver, mas tem gente que encontra isso também na arte ou em vários outros tipos de atividades. E antigamente essas coisas eram meio atreladas, né? Se a gente for pensar nas catedrais europeias, ser um pouquinho eurocêntrico, né? Nas catedrais europeias, a gente vê que aquela meta de terminar aquela obra artística / religiosa era passada de gerações, né? A gente vê hoje na Espanha, por exemplo, ainda acontecendo, né? Na Sagrada Família. Há quantos anos já está em construção, né? E isso, como eu falei anteriormente, reforça a capacidade humana tanto de produzir coisas belas quanto de passar aquela que seria como fosse uma tarefa que você dá para as gerações que vão seguir a sua, né? Isso é muito bonito. Eu acho que a gente não precisa ir tão longe. É só ver que as igrejas de Ouro Preto, que algumas demoraram 30 anos para serem construídas, são igrejas religiosas, sim, mas são belíssimas, né? E revelam o poder de criatividade da gente. E a cidade é abarrotada de igreja. Para onde você olha, é uma igreja barroca diferente. Isso é lindo, é maravilhoso. Eu li também o que eu já mencionei, o autor que eu já mencionei em algum podcast, o Alain de Botton, que tem aquele livro Religião para Ateus. Ele fala muito também sobre inclusive isso, como essa questão da arte e a religiosidade foram muito misturadas, principalmente na Europa, né, ao longo dos séculos, mas que hoje a gente está vivendo essa época de transformação em que existe cada vez mais arte secular. Ele também comentava no livro sobre como a arte tinha um papel talvez maior do que a arte de hoje em dia, e ele argumentava que a gente deveria resgatar esse papel da arte de dar experiências mais transcendentais, mais importantes porque hoje em dia muitas vezes a arte é abordada de uma forma talvez como um simples prazer momentâneo, nada tão profundo assim. E ele mencionava, por exemplo, como as igrejas, a arquitetura elas têm tem toda uma lógica por trás da arquitetura, a questão de colocar o teto muito alto para dar a sensação de que Deus é maior e que você é parte de algo maior. E hoje em dia a gente não vê tanto isso na arte, né? Mas talvez eu estava até discutindo a última vez que na última Assembleia Geral na Islândia, com o pessoal da Humanist International, que a gente foi e visitou a igreja em Reykjavik, e era uma igreja bonita, né? Embora a maior parte da população na Islândia não seja religiosa. E eu fiquei pensando, como seria uma igreja humanista? Que tipo de mensagem que a gente tentaria transmitir com a arquitetura daquela igreja? É só um pensamento assim que eu achei interessante. A gente está falando aqui da arte e religião, está me lembrando que por muito tempo a arte, a gente só encontrava, assim, a gente, fingindo que a gente mora na Idade Média, né, em alguma vila, alguma cidade da Idade Média. A arte só era encontrada dentro das igrejas. As pessoas, os cidadãos, não, como é que fala? As pessoas normais, né? Elas não tinham acesso à arte, a não ser fora da igreja. Por exemplo, aquele quadro famosíssimo, Jardim das Delícias Terrenas, do Bosch, não sei como pronuncia. Ele, por muito tempo, ficou escondido, só os religiosos, só os padres e tal tinham acesso, e depois passou para a nobreza, e só, mas assim, né, não sei quando, chegou no museu para o público e tal.
Então, a gente viveu muito tempo sem arte, né? E se for pensar assim, a gente fala assim, não, mas a religião construiu cidade, construiu monumentos, mas ela também, como é que fala? Ela tirou esse privilégio nosso de ter acesso à arte. A arte só era produzida pela igreja e só ficava restrita à igreja, né? Então, que bom que nós chegamos, os humanistas, nós chegamos e acabamos com isso, né? Agora, tem arte para todo mundo, ou deveria ter, pelo menos. Eu acho que vocês falando isso me lembrou desse papel também que a igreja teve. Eu acho que aí a gente pode. Também naquela época que ninguém tinha recurso, né? Eu acho que na época do Renascimento que a gente começou a ver realmente uma reação a isso, né? E aí a gente começou a ver que não era só a religião que tinha monopólio sobre a arte, sobre a cultura. E aí eu acho que desde então a gente tem visto isso tem até se invertido, de certa forma, porque a gente vê a religião tentando cercear muitas dessas artes, dessas culturas. Então, acho que isso vai inverter um pouquinho. Acho que isso revela como a imaginação e a criatividade fazem parte da natureza humana, né? Não é uma coisa que vem do céu, que vem da divindade. Não, isso é humano. A arte eu entendo assim como um produto humano, né? Só nós poderíamos criar. Não sei. Então, essa pergunta ela é preponderante, digamos assim, para a gente mostrar que, primeiro, a gente tem, como a Patrícia falou no começo, a gente tem consciência da finitude das coisas, consciência da finitude da existência, e que também temos consciência que existiram pessoas que já passaram por essa existência, já deixaram de existir, e que colocaram a vivência delas em alguma expressão artística. Por exemplo, em escritos, né? A grande maioria dos pensadores que a gente pesquisa hoje são pessoas que já morreram, né? Que descrevem no papel, seja com fantasia ou não, mas uma certa realidade que foi vivida naquela época, né? A gente experimenta, digamos assim, quando a gente lê um livro de Machado de Assis, a gente experimenta como era o Brasil, o Brasil escravagista, como era o Brasil profundo daquela época, né? Quando a gente lê escritores da antiguidade, como Platão, como Aristóteles, enfim, mesmo não concordando com alguns pontos de vista deles, porque a ciência evoluiu, a gente contestou algumas coisas cientificamente, mas pelo menos é interessante a gente conhecer esse ponto de vista e como eles chegaram a esse ponto de vista, levados pela realidade que os cercavam naquele tempo. E eu acho a história muito importante como ciência. A literatura está dentro da história, a história está dentro da literatura, e vice-versa, porque a gente vê onde foi que supostamente aquelas gerações erraram e a gente tentar não cometer os mesmos erros, tentar se aprimorar como espécie, como indivíduo, né, na sua própria existência, e por isso que eu acho importante a manutenção desses escritos e de outras formas de arte, para que a gente interprete como era a realidade vivida por aquele artista, aquele escritor, naquele tempo. Eu acho que ela funciona muito assim como uma janela, como você falou, para outra época e para os valores de uma outra comunidade, né, de uma outra época, porque não só... É claro que existe também a história, simplesmente, feita de forma mais, digamos, no sentido mais de ciências humanas, mais estéril, assim, mas muito do que a gente aprende sobre as culturas, principalmente as mais antigas, antes da gente ter essa abordagem acadêmica da história, a gente descobre muito através das artes, e é uma forma que a gente tem de manter o contato com a nossa humanidade no sentido mais amplo possível. As ideias, elas se perpetuam assim, né? Elas continuam
muito por meio da arte, por meio da escrita, né? E aí tem a parte bonita e a parte feia disso, porque tem ideias lindas, coisas maravilhosas que a gente aprende e a gente trabalha em cima daquilo e a gente melhora, mas também temos ideias péssimas que ficam e a gente e aí isso é o mais difícil de desconstruir, digamos. Então eu acho que isso é uma parte muito bonita e também feia do ser humano. Perigosa. Verdade. Eu acho que essa pergunta, essa permanência da arte, além dela capturar um momento, né, do tempo onde a humanidade, aquele povo estava, também nos faz lembrar da nossa capacidade, nosso poder criativo, da nossa imaginação, que ela não é uma coisa só desse tempo, né? Ela vem a humanidade toda, desde o início da humanidade, não sei. A gente pode ver as pirâmides, aquelas cabeças lá da Ilha de Páscoa. É uma lembrança, né, da nossa potência, do que a gente pode fazer. Não, a questão, aquela questão que a gente já discutiu, quer dizer, que eu fiz uma alusão no começo, né? A questão da arte e a tensão que existe, às vezes, entre certas formas livres de se exprimir e ofensas religiosas. Esse é um debate muito, muito complexo. Eu, claro, tenho meu viés, eu sou bastante libertário nesse aspecto. Eu acho que um artista, para ser de fato livre, deve ter o direito de ofender. É claro que também ficar gratuitamente ofendendo todo mundo não é algo que eu seja a favor de forma alguma, mas a religião também é uma questão de equilíbrio, né? As religiões também podem ser muito rígidas com isso e acabarem questionando, ou inclusive na história da Europa ainda tem países hoje na Europa, eu não lembro quais, estão diminuindo. Existe a campanha da Humanist International acabem com o blasphemy laws, né, com as leis da blasfêmia, e ainda tem países onde você pode ser processado e pode pagar multa, ou sei lá, ser punido por ter feito alguma blasfêmia, falado alguma coisa na TV que é uma blasfêmia, ou publicado alguma coisa, feito alguma pintura, qualquer forma de arte. E acho que é uma questão perigosa, mas eu não tenho uma receita muito exata. O que eu digo é isso, é a gente tentar respeitar as religiões, mas também, quer dizer, é aquela questão, não necessariamente respeitar as ideias, elas podem ser criticadas. Então a gente deve ter o cuidado, quando possível, para não ofender indivíduos, mas quando a situação fica tão complicada que não importa como a gente mascare a crítica, não importa como a gente faça essa arte, quão cuidadoso a gente seja, as pessoas se ofendem de qualquer forma, acaba que a única solução acaba sendo simplesmente a gente deve respeitar um ao outro. Se você ofendeu, faz parte da vida, todo mundo se ofende, todo mundo tem algum momento de desprazer durante a vida, mas não justifica criar leis que proíbam esse tipo de coisa. Eu não sei se vocês lembram de um documentário que teve há um tempo, chamava O Riso dos Outros, que eu acho bem interessante, eu não sei se vocês já viram, mas tem muito a ver com isso, que é onde fica o limite da comédia. E não é, como o Ariel falou, não é uma coisa fácil de estabelecer. Gente, tem alguém digitando. Não, desculpa, é uma coisa... estava procurando aqui. É O Riso dos Outros? Isso, O Riso dos Outros. E ele já é relativamente antigo, assim, eu não sei de quando que ele é, se ele é de 2000, assim, ele é antiguinho. Mas eu acho que ele continua sendo atual nesse sentido que é onde está o limite da comédia. E aí o que o documentário fala muito é que bater em quem já tá caído no chão machucado não faz muito sentido. Então é aí que entra as piadas homofóbicas, as piadas racistas, é você chutar quem já tá no chão, né? E quando você faz uma piada que você tá atacando o opressor, quem está lá em cima, ela é mais revolucionária. Você está questionando uma autoridade. Então eu acho que eu vejo a comédia mais ou menos por aí. Pelo menos se eu fosse
né? Se a piada viesse de mim, eu veria assim. Agora, eu concordo com a Ariel que eu não acho que tem que proibir, não. Eu sou totalmente contra essa coisa da censura, mesmo que me ofenda, né? Agora, claro, eu acho que as pessoas vão sofrer consequências por aquilo, né? Então, assim, se você ofender um grupo, esse grupo tem direito de se posicionar, tem direito de te boicotar, tem direito de fazer o que eles acharem que devem fazer. Mas, assim, realmente é um equilíbrio muito difícil da gente chegar, né? Ainda mais o Brasil é um país muito religioso, então, assim, ofender a religião é muito fácil, né? Às vezes, o simples fato da gente falar que não acredita pode ser tido como ofensivo. E aí, como é que a gente lida com isso, né? Então, assim, realmente não é uma receita muito fácil, né? Eu estava falando, vocês viram aquele documentário Hail Satan? Sobre o The Satanic Temple, né, o templo satânico nos Estados Unidos, que eles são basicamente... É engraçado, porque, na verdade, eles têm esse nome muito provocativo, eles usam muito esse tipo de protesto performativo, com coisas chocantes, né, justamente para fazer barulho e eles fazem muita militância pelo Estado laico sempre que os religiosos fazem alguma coisa. Por exemplo, colocam 10 mandamentos na frente de um prédio público, eles vão e fazem uma estátua do Baphomet e colocam lá do lado e falam que em nome da liberdade religiosa. E muitos dos rituais dele, essa é meio que a tática deles, são sempre bem escrachados, é sempre muito com imagens satânicas e pessoas peladas e jogando vinho nas pessoas peladas, e sempre um monte de coisa assim. Justamente eles acabam usando, eles militam pela liberdade de expressão de uma forma bem radical. Eles parecem que fazem com o intuito de ofender a religião. É uma abordagem que eu acho interessante, mas que ao mesmo tempo eu vejo no movimento humanista existe essa tendência de ter uma atitude mais diplomática, tentar não bater muito de frente com a religião. Acho que já tem uns estudos sobre isso, se eu não me engano, que essa tática não funciona muito. Eu acho que se o nosso objetivo é, né, disseminar as nossas ideias, eu acho que bater de frente nesse nível, eu não sei se ele é muito produtivo, né? E aí eu acho que perde um pouco o sentido. Se a gente não está chegando a lugar nenhum, eu não veria isso como algo muito prático, né? Não, eu concordo. Eu fiquei muito dividido, sinceramente, quando eu vi esse documentário, porque, por um lado, eu pensei exatamente o que você está falando, e também é o meu instinto. Eu também não é muito meu estilo, eu não sou tão artístico assim, eu sou mais, assim, pé no chão, então, argumentos e lógica, e é isso aí. Só que o que eu vi nesse documentário que me deixou em dúvida é o quanto algum sucesso eles tiveram, porque eles ganharam muita visibilidade, eles aparecem sempre na TV quando fazem alguma coisa assim. Muita gente nos Estados Unidos sabe agora dos satanistas e não sabem sobre o humanismo. Continua desconhecido. E eu fiquei pensando, é frustrante isso, que a gente tenta fazer um trabalho sério e tal, aí vem o pessoal e coloca uma pessoa, duas mulheres beijando de peito de fora, com um cara falando Hail Satan, com coisa no corpo. Eu acho que a diferença muita gente sabe que eles existem, mas eles concordam com a ideia, com as ideias deles, porque eu acho que é difícil dizer. Hã? Tem quem concorda. Eles conseguiram muito, eles cresceram bastante rápido, por causa da visibilidade. Mas realmente não sei se vai ser um movimento duradouro. Teria que ver, porque eu acho que a gente tem um objetivo um pouquinho diferente, né? A gente não quer, porque acho que cria uma coisa de um conflito, né? Eu acho que cria um conflito. A gente não está aqui para criar conflito, eu acho. Eu acho que a gente está querendo uma coisa um pouco diferente, né? Aí, eu também acho. Eu acho que, assim, as duas abordagens têm seu valor. Para mim, pessoalmente, a minha abordagem vai continuar sendo essa abordagem mais do humanismo, de uma questão mais diplomática, de tentar convencer as pessoas através de argumentos e sem criar essa hostilidade, sem aumentar a tensão que já existe e a polarização que já existe. Mas digamos que eu sou agnóstico. Eu não vou dizer que a tática deles também não tem seus aspectos positivos. Isso me lembra muito um estudo que eu estava vendo, porque tem, eu não sei se vocês já ouviram, mas tem muito aquela coisa de
aquele slogan punch a Nazi, né? Que se você vê um cara, você tem que tipo bater nele. E aí eu estava lendo um estudo falando que isso é totalmente contraproducente. Se você parte para uma violência desse estilo, esse cara só vai ficar mais enraizado no que ele acredita, ou seja, vai ficar mais fascista. E você está se colocando como agressor e você está fazendo ele de vítima. Então, e ainda vai virar mártir ainda por causa disso. Exatamente, por isso. Então, ele deixou de ser o agressor e passa a ser a vítima. Então, a empatia vai toda para ele e você perde. Então, eu vi, por exemplo, que nesse caso não teve nenhum resultado positivo. Assim, ninguém que era nazista deixou de ser nazista por levar um soco. A pessoa que deu o soco não necessariamente se sentiu melhor a longo prazo por ter dado aquele soco e não teve uma consequência a longo prazo significativa. Então, eu acho... E aí eu interpreto muito assim, a gente tem que olhar para as consequências, né? Então, aí, desde então, eu acho que assim, essas táticas não fazem muito sentido para mim. Eu não vejo como essas coisas de bater de frente, como elas reverberam positivamente, sabe? O pessoal do templo satânico é bem rígido com a violência. Oi? É porque eu assim, sobre essa questão do templo satânico, essas instituições que mais provocativas, né? Porque o templo satânico ele tem a forma de agir dele tipo assim, como é que fala? Ver até o limite da laicidade, né? Ou lembrar da laicidade da Constituição americana. E algumas eles não acreditam em Satã propriamente dito, né? Eles fazem Verdade, aquilo ali realmente só pra... Eles fazem aquilo ali, estou fazendo isso aqui e ninguém pode ser contra esse meu pseudo pensamento porque eu estou no direito. expressando a minha liberdade de expressão. É bom lembrar para quem não conhece que eles não acreditam no Satanás como entidade sobrenatural. Eles não acreditam, usam só como uma coisa metafórica. Eles dizem que é o símbolo do eterno rebelde que se rebela contra as autoridades ilegítimas. É um oprimido, né, que foi jogado no caos e etc. Tem um caso que eu queria trazer aqui para o podcast, que eu estou querendo trazer faz um certo tempo, que também tem a ver com arte e liberdade de expressão. Que eu vejo muito aqui no Atheist Alliance International, que é a execução, que a gente está há 10 dias da execução de Yahya Sharif Aminu, que mora no norte da Nigéria, que o norte da Nigéria é muito, muito religioso, e que ele foi preso e vai ser executado daqui a 10 dias, tudo indica, porque ele simplesmente fez uma música, um rap de WhatsApp, em que ele pegava uma pessoa religiosa do próprio país e colocava acima do pseudo-profeta Maomé. E que isso fez um rebuliço no país, ele foi preso por uma grande multidão de pessoas e pedindo justiça, assim, como se uma divindade, a divindade que as pessoas acreditam, não conseguisse se defender sozinha, né? Ela precisasse ser defendida carnalmente. E ele, por causa disso, por causa de uma liberdade de expressão dele, que ele tentou fazer, acabou sendo acusado de blasfêmia e provavelmente vai ser morto daqui a 10 dias, o que é um absurdo. É um absurdo e eu fico assim, na verdade a gente tem que saber que a gente vive um certo privilégio, né, de ter liberdade aqui para poder questionar as religiões, porque nos países fundamentalistas isso não existe, né? Só lembrando aqui um artigo que eu li, que o Maomé, desde quando ele estava vivo, ele mandava matar os poetas persas que faziam qualquer linha de troço dele, de deboche contra ele. Ele mandava matar. Então, a arte, desde o início, sabe, ela sempre teve também essa função de confrontar o pensamento dogmático, né, o fundamentalismo e tal, a autoridade.
E, enfim, não só a Igreja Católica, né, igual eu falei aquela hora que ela restringia a arte para dentro da igreja, mas as outras religiões também, né, acontecia isso. Eu vou até colocar esse link também para ver, que é engraçado. Eles fizeram uma tabela com o nome de todas as pessoas que Maomé mandou matar, todos os poetas que Maomé mandou matar. É em inglês, né, mas eu vou disponibilizar para quem puder ouvir. Tem outro caso também, daquele escritor de origem, eu não lembro a origem dele, se ele é iraniano, que ele escreveu um livro, Versos Satânicos, que o livro é sobre... Ele é britânico, na verdade, mas ele é de origem... Assim. Ele é de origem lá do Oriente Médio, eu não lembro qual. Ele sofreu atentado de Marte. Eu não lembro, a gente vai ter que pesquisar. É o Salman Rushdie. Isso. Todo texto humanista que eu leio sobre liberdade ou autores religiosos, o nome dele é citado. Eu ainda tenho... Ele é indiano. Ainda tenho que ler o livro dele. Eu acho muito triste que a gente está vivendo isso ainda hoje, né? Porque essa parte, assim, eu realmente fico ainda me choca, porque realmente, mesmo com todos os problemas que a gente tem aqui, eu não sinto que minha vida está em perigo por falar que eu não acredito em Deus, né? Então, quando eu vejo que essas coisas ainda estão acontecendo hoje, nesse mundo de hoje, assim, é chocante ainda, né? Uma coisa que eu fico muito preocupado. Pode falar. É uma lembrança do trabalho que a gente ainda tem que fazer, né? Claro. Uma coisa que eu fico muito preocupado é que existe um discurso do politicamente correto que é muito perigoso, ao meu ver, de que, porque você tem que respeitar a religião das pessoas, só que a gente vê apostasia, a gente vê apedrejamento, a gente vê enforcamento de homossexuais, a gente vê homossexuais sendo jogados de cima de prédios, etc. E não é generalização, é uma questão de informação. Se você tem informação o suficiente, você vai ver. Isso é muitíssimo mais comum em países islâmicos. E a gente tem que criticar sim isso. E isso não torna a gente islamofóbico. De jeito nenhum. Ninguém aqui está criticando você especificamente uma pessoa por ela ser islâmica, não. Mas alguns costumes, infelizmente, da cultura islâmica, eles são mais agressivos. E isso precisa ser combatido, porque você vai ver em muitos países, quando um país ele começa a ter uma maioria muçulmana, infelizmente, isso é histórico, a gente vê um crescimento cada vez maior das pessoas exigindo que algo como uma sharia seja estabelecido naquele país. E isso é perigoso. Eu não quero isso no Ocidente. Eu não quero que isso seja trazido no Ocidente. Eu respeito demais o fato de você ter essa religião e ir para sua igreja, beleza. Mas não venha até mim, onde quer que eu esteja, querendo impor seus costumes, me ameaçando, inclusive, de morte, caso eu não cumpra eles. Então, acho que a arte e a crítica ela precisa ser presente e a gente precisa parar para pensar e sair um pouquinho dessa linha do politicamente correto. Se tem religiões que ameaçam as pessoas, inclusive de vida, por não cumprirem A ou B, a gente tem que falar e tem que lutar, porque no final das contas a gente está lutando para resguardar a nossa própria vida e de quem concorda com a linha de pensamento que a gente tem, né? A gente não está falando de pessoas muçulmanas, a gente está falando de ideias. Como a gente não fala de pessoas católicas, a gente fala das ideias. Então, assim, as ideias, elas estão abertas a serem criticadas, né? Então, assim, exatamente. Realmente essa coisa de que, você não pode falar da minha religião, peraí, eu posso falar da sua religião, eu posso falar de todas, né? Porque as religiões são ideias. E se as ideias, se eu não estou de acordo com essas ideias, eu tenho todo direito, né? E eu acho que assim, o catolicismo também já foi assim, só que o catolicismo evoluiu e hoje em dia a gente não vê essa... Claro que existe, né? Mas eu acho que o islamismo ainda está um pouquinho atrás e que eles tem mais gente, tem mais fundamentalistas, né?
Uhum. Então, assim, não é porque o catolicismo é muito melhor, não, do que o islamismo, por exemplo. A Bíblia, ela, por exemplo, ela é bem violenta em vários momentos, né? Mas ela já passou por talvez já tenha passado por uma fase que o islamismo está passando agora. Que a gente tem que lembrar que a religião cristã, o catolicismo, o protestantismo, eles passaram pelo Renascimento. O islamismo não teve nada parecido com o Renascimento. Então, por isso que a gente tem essa liberdade, né? E quem fez o Renascimento fomos nós, os humanistas, né? A gente estava lá lembrando, não, eu acredito que não existe Deus e tal. Então, tem essa diferença ainda, assim, sabe? Que o islamismo ele não passou por nada parecido como o Renascimento. Pelo Não contrário, teve né? essa Eles cisão. tiveram uma recaída comparado com, porque na época que a igreja estava, que a Europa estava na Idade Média, né? O Ocidente era super obscurantista. Eles estavam criando a matemática e o cálculo e fazendo várias Exatamente. descobertas. Era o centro científico, Bagdá especificamente, né? Isso. Exato. Isso. Só querendo retomar um pouquinho o que a Patrícia falou, eu acho que o humanismo, o que a gente tem que... Assim, uma das bases do humanismo é a gente colocar a vida das pessoas, a dignidade das pessoas acima das ideias, acima das escrituras. E o humanista é isso, assim, é a base, assim. Se você entender isso e concordar, você já é em parte humanista. Eu só queria também lembrar, falando aqui de um caso que a gente estava comentando em off, sobre teve um protesto uns anos atrás, onde pessoas que não tinham nada a ver, eram artistas que não tinham nada a ver com o protesto, chegaram e pegaram imagens de santo e simularam atos sexuais, vamos colocar assim, com as imagens de santo. Assim, eu sou sempre a favor da blasfêmia, eu sou sempre a favor da blasfêmia, assim, né? Dentro da lei. Não porque na lei a gente não pode quebrar, não pode destruir nenhuma imagem santa, né? Nenhuma imagem sagrada. Eu sou sempre a favor da blasfêmia dentro da lei. Dentro da brasileira, no caso, porque tem lugares que a simples blasfêmia é crime, né? Isso. Mas tem lugar onde imagino que seja permitido. Eu sou bem liberal nesse sentido. Eu não seria contra mudar essa lei, não. Por mim, pode destruir qualquer parte de qualquer coisa. Se é útil, é outra questão. A lei brasileira é assim. Eu acho que é uma coisa assim, tipo, você não pode destruir nenhuma imagem, nenhuma propriedade sagrada e tal. E eu sou a favor dessa blasfêmia dentro da lei, mas eu acho que esse caso do protesto que eu estava falando, eu acho que eles excederam, não tinha nada a ver com o protesto, e pegou mal para quem estava lá, né, que não fez parte estava lá protestando contra uma coisa séria, aí chegam essas pessoas que não tem nada a ver e causaram isso Isso foi no assim, Brasil? meio que deslegitimaram. Isso foi no Brasil, isso. Foi no Rio, eu acho. Lembro. Assim, é igual eu falei com vocês, não é que eu sou contra, assim, não pode fazer, mas eu sou muito pragmática nesse sentido. Então, eu acho assim, qual é o objetivo de fazer isso se a gente não vai ganhar nada com isso? Então, assim, eu não entendo se o objetivo foi... Porque o que aconteceu é que isso deu munição por outro lado, dizer, tá vendo? Tá vendo como eles são intolerantes, eles não aceitam a nossa religião. Então, assim, ele não foi produtivo. Não foi produtivo, então eu tenho dificuldade de entender qual é o objetivo de uma ação desse jeito que não tem uma consequência positiva para nenhum lado, né? Então, a gente volta meio que para aquela discussão do templo satânico. E nesse caso, eu concordo totalmente com você. É a questão de ser consequencialista e pragmático. É o único padrão assim que eu acho que realmente é justificável. Então, mas eu sou, digamos, eu não acho que isso fira nenhum princípio, né, necessariamente, nenhuma coisa muito num sentido idealista. Então, eu acho que se numa certa situação
esse tipo de ação puder trazer consequências positivas, então ele é justificado. Mas, de fato, não sei nesse caso, não sei os detalhes desse caso específico, eu posso simpatizar com os artistas que eles acharam provavelmente no momento que estavam fazendo alguma coisa boa, mas eu acho que a gente tem que ser consciente e aprender com nossos erros, né? Se a gente faz uma coisa dessa, acaba saindo de tiro pela culatra, e a gente não pode ficar batendo o pé no chão de teimosia, dizendo, não, é o nosso direito fundamental e continuar fazendo isso. Acho que vale mais a pena. Claro, eu continuo achando que devemos ter esse direito e lutar por ele, mas não necessariamente colocar em prática quando não é o contexto ideal. Até porque o objetivo da gente é tentar fazer as pessoas pararem para pensar a respeito de uma pseudo-divindade que ela foi ensinada, doutrinada desde cedo. E esse tipo de ato é contraproducente. É uma questão pragmática, né? A pessoa que vê uma expressão... Ela só vai achar que você é mais louco. Exatamente, tá dizendo, tá vendo? Não é um diálogo, é uma agressão. E uma pessoa que está sendo agredida, ela não vai se abrir para o diálogo. Muito pelo contrário, ela vai se fechar cada vez mais, se revestindo daquilo ali. Não, aquilo foi um absurdo, um desrespeito. Como? É o mesmo exemplo que eu dei de bater no nazista. Se a gente quer que o nazismo deixe de existir, eu acho que a tática é outra. A tática não é essa. Também não é sair dando soco neles, que a gente não vai fazer nada, não vai adiantar nada. Exatamente. Eu penso assim, vamos provocar o pensamento, o questionamento, não vamos provocar emoções negativas, provocar reações agressivas. Perfeito. Se quiser enfiar uma santa no meio da bunda, no meio da rua, faça, mas pense que você vai estar prejudicando aquelas pessoas lá, você vai estar provocando a opinião pública de forma negativa, você vai estar legitimando a polícia a ser mais violenta. Então, a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Sim, provoque sempre, mas provoque opiniões, provoque questionamentos, não emoções. Uma coisa que eu acho que a gente tem que aprender com eles eles sabem fazer barulho. A gente só tem que aprender a adaptar o estilo para, mesmo que isso sacrifique um pouco do nosso alcance. Eu acho que seria uma estratégia válida, mas eu acho que a gente tem o que aprender de tentar fazer algum tipo de protesto mesmo, pacífico, claro, mas ou protesto ou forma de arte que seja provocativa o suficiente para chamar a atenção, mas não o suficiente também para deixar as pessoas na defensiva. Eu acho desafio, mas é uma questão de... Sabe que eu mandei para vocês que eles fizeram na Guatemala, que os humanistas na Guatemala conseguiram colocar um outdoor? Sim, eu acho que isso é um exemplo de algo pacífico que provoca, porque eu lembro que ele saiu no jornal, tipo, no equivalente ao Jornal Nacional deles, e eles conseguiram chamar muita gente para o movimento, e eu não acho que a mensagem foi agressiva. A mensagem também foi só... Não, verdade. Falando assim, existimos, estamos aqui. Qual era a mensagem mesmo, para quem não sabe? Pois é, eu quero falar exatamente o que era. Eu já vou falar aqui, peraí. Tá isso na página, eu coloquei essa imagem na página. Tá, mas eu tenho isso aqui... Porque na página eu vou ter que procurar também. Né? Os britânicos também tiveram uma campanha nos ônibus, né, com aquela questão. Eu acho que isso é uma coisa muito válida da gente fazer no Brasil, principalmente nessa época de pandemia, que não dá para fazer muita atividade de qualquer forma. A mensagem era: você não precisa de um Deus ou uma religião para ser uma boa pessoa. Se você sabe disso, você não está sozinho. E aí eles faziam a propaganda com a logo deles, da Associação Humanistas Guatemala. Eu acho que foi uma coisa que chamou a atenção, que não foi agressiva, não atacou ninguém, né? E colocou a dúvida ali. Colocou a sementinha da dúvida. Será que a gente precisa acreditar em Deus? Né? Será que a religião é necessária? Eu acho esse tipo de ação sensacional. Acho que a gente não pode provocar uma palavra que a gente deveria ter usado mais aqui, mas a gente não deveria provocar esses sentimentos tribalistas, né? Acho que a gente tem que defender nossa tribo, nossa religião. A gente tem que provocar, mas não provocar esses sentimentos tribalistas. É assim que eu penso. Enfim, eu gostei da conversa de hoje. Eu acho que abordamos muitos temas diferentes.
esse fundamento, a gente achou que não ia render, mas rendeu muito, né? A gente falou sobre o conflito entre a liberdade e as religiões fundamentalistas, lembrando sempre que a gente não discrimina nenhum grupo, a gente não discrimina pessoas, né? Mas a gente quer essa liberdade para discutir ideias, opiniões, e ficar sempre nessa parte mais racional. Não é ataque a pessoas, ao grupo, a Dona Maria que vai na igreja, ao Mohammed, enfim. A gente quer discutir ideias e mostrar toda a potencialidade da imaginação humana e da criatividade artística. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para quem ouviu. Muito obrigado para quem chegou até o final e até a próxima. Tchau. Até a próxima. Muito obrigado por nos ouvir. Espero que tenha gostado do 6º episódio do Hora H. Gostaria de te pedir para deixar seu like e se inscrever em nosso canal se estiver ouvindo pelo YouTube. Se estiver ouvindo pelo Spotify ou em outra plataforma de podcast, basta nos seguir. Comentários, dúvidas ou sugestões, é só entrar na nossa página do Facebook, facebook.com/humanistasbr, ou nos enviar um e-mail, humanistas.org@gmail.com. Para concluir, deixei na descrição alguns links para artigos, livros e outras citações que fizemos durante a conversa. No próximo episódio, o último desta temporada, abordaremos o 7º fundamento. O humanismo é uma postura de vida com meta na máxima plenitude possível. Te aguardamos lá. Até mais.